Olá, eu me chamo Tainá Bini, eu participei do PIBIC pela Fundação Araucária UniOeste e eu vou apresentar o trabalho intitulado Análise dos processos decisórios de reformas em edificações escolares, implicações no ensino e aprendizagem em ciências, que foi orientado pela professora doutora Dulce Maria Strider, do Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas de Cascavel, Paraná. Bom, então, introduzindo ao tema, no Brasil, as melhorias na educação elas estão baseadas principalmente no Plano Nacional de Educação, que define algumas metas, como, por exemplo, ampliação do ensino integral e aumento do número de matrículas. Essas duas condições, elas exigem investimentos contínuos na infraestrutura dessas escolas. E quando se fala em infraestrutura, melhoria de infraestrutura, se tem, então, reformas nessas edificações escolares. Cardoso explica que esse processo de decisão para realizar uma reforma em uma escola, ele não vai depender só da precariedade estrutural, mas também de demandas governamentais e da sociedade que vai utilizar esses espaços. Com isso, esse estudo ele tem como base um projeto de reforma de uma escola da rede pública de Cascavel e busca então avaliar os critérios de decisão adotados pelo município, o nível de envolvimento da comunidade escolar e também os benefícios educacionais que vão resultar dessas intervenções. Então, o objetivo desse trabalho é analisar como essas reformas nas estruturas escolares afetam as metodologias de ensino, com foco especial no ensino de ciências para o ensino fundamental. Bom, os materiais e métodos desse trabalho eles se definem como abordagem qualitativa e exploratória, porque foram analisadas diversas obras que relacionam o espaço escolar, o ensino em ciências, metodologias ativas, e também a pesquisa ela ainda inclui uma análise de um projeto arquitetônico de uma escola de educação infantil da rede pública de Cascavel, Paraná, que passou por uma reforma estrutural. Esses projetos eles foram comparados antes e depois da reforma e foram então correlacionados esses elementos, introduzindo-os às metodologias ativas de ensino. Ainda ocorreu uma visita a essa edificação, que permitiu realizar registros fotográficos que vão complementar então a análise desse ambiente reformado. Com o desenvolvimento dessa pesquisa, foi possível então entender que a relação entre a estrutura física da escola e as práticas educacionais ela é muito importante para o sucesso do ensino e da aprendizagem. E isso fica evidente de acordo com o que os autores expõem. Pinon, por exemplo, afirma que a arquitetura escolar ela vai atuar como um currículo educacional invisível, porque ela influencia esse processo pedagógico por meio do espaço físico. Alguns outros autores falam sobre infraestruturas, como por exemplo Petros, que fala sobre infraestruturas inadequadas que prejudicam o desempenho dos alunos, Barret al, que vai falar sobre os melhores ambientes escolares, que vão ser aqueles que vão fornecer estímulos, vão responder às necessidades pedagógicas. E também existem autores que falam sobre essas reformas no específico. Pratas e Andrei fala, por exemplo, das reformas escolares, que visam não só a correção de deficiências estruturais, mas também a adaptação desses espaços para novas exigências, como, por exemplo, acessibilidade, sustentabilidade, entre outras questões. Nesse sentido, os autores eles exploram então que além de atender às normas de segurança, de acessibilidade, de sustentabilidade, as reformas elas precisam incorporar aspectos de flexibilidade e humanização, que são muito importantes para a implementação de metodologias ativas de ensino, como explica Santos. Kowaltowski, por exemplo, enfatiza que a elaboração de um plano de necessidades deve priorizar o usuário, garantindo então que essas intervenções vão atender às demandas do usuário, e aí, desse modo, os processos decisórios de reformas, principalmente nas escolas, eles precisam considerar a adequação desses ambientes para responder às necessidades da comunidade. A comparação dos projetos de antes e depois da reforma revelou melhorias significativas principalmente na acessibilidade, como, por exemplo, a instalação de rampas e adaptação dos ambientes para atender às necessidades dos alunos. A figura 1, ela apresenta a planta de cobertura dessa escola antes da reforma. É possível identificar que não existia nenhum tipo de acesso entre os blocos pedagógicos e a quadra esportiva. Então, é possível visualizar que na planta de cobertura da escola depois da reforma, foi implementada então uma rampa de acesso totalmente acessível entre os blocos e a quadra.
As duas plantas evidenciam também o aumento do parquinho, uma delimitação melhor nesse espaço, o estacionamento também com vagas específicas para portadores de necessidades especiais. Então, a escola possui, depois da reforma, vagas de estacionamento especiais para cadeirantes, por exemplo. Agora, falando um pouquinho mais sobre cada espaço, no pátio, por exemplo, a estrutura metálica foi utilizada nessa reforma e essa estrutura possibilitou a ampliação desse espaço útil, reduzindo a área ocupada por pilares, né, se fossem pilares de concreto armado, por exemplo. E esse aumento de área útil possibilitou uma facilitação nas atividades físicas no local. Então, nesse ambiente, as crianças podem participar mais ativamente, fazer atividades em grupo, entre outras condições. No refeitório, a principal mudança foi, então, o fechamento das paredes com drywall. O mobiliário ele também foi substituído por peças adaptadas à faixa etária dos alunos, e isso proporcionou um ambiente mais funcional e controlado para fazer diversas atividades além das refeições. Harrington destaca que a socialização durante as refeições ela desempenha um papel muito importante na formação de hábitos e opiniões sobre a alimentação e sobre os seus processos. No entanto, a cozinha que fica anexa ao refeitório ela não seguiu um plano de necessidades detalhado e o mobiliário foi instalado com dimensões padrão. Considerando que 96% dos funcionários na educação infantil do Brasil são mulheres, com altura média de 1,62 metros, as bancadas instaladas da altura padrão de 90 centímetros comprometeram então a ergonomia e o conforto no local de trabalho. A principal mudança da biblioteca e das salas de aula está na renovação do mobiliário. O mobiliário ele foi trocado por um mobiliário adaptado que garante ergonomia para os alunos, e algumas salas ainda foram equipadas com móveis flexíveis, com mesas circulares. Os benefícios desses móveis eles estão explicados na literatura, como por exemplo, Stark et al. Explica que facilita a adoção de metodologias centradas no aluno, promovem colaboração e desenvolvimento de habilidades, entre outras coisas. Já as mudanças no laboratório de informática ficaram restritos também à troca de móveis e também o uso de novos computadores, que foram instalados para aumentar a capacidade da sala. E segundo Alan, esse aumento de tecnologias nas salas de informática, elas proporcionam um ambiente mais eficiente e adequado às demandas tecnológicas de ensino. Já no laboratório de ciências, bancadas menores e mais ergonômicas foram instaladas, que melhoraram então a segurança e a funcionalidade durante as atividades práticas. No entanto, fica indicado que bancadas fixas que ainda estão presentes limitam a flexibilidade do ambiente, contrariando as recomendações de Stacker, por exemplo, sobre o uso de mobiliário móvel, que é essencial para a adaptação do espaço às diferentes metodologias de ensino. Alguns outros ambientes não passaram por grandes mudanças, como por exemplo a sala de dança e a quadra esportiva. Elas se mantiveram na sua configuração antiga. O mesmo aconteceu com o parquinho, mas esses ambientes por si só proporcionam o desenvolvimento de atividades ao ar livre, atividades em grupo, e isso auxilia também no desenvolvimento de metodologias ativas. Considerando então todos esses aspectos, nós podemos concluir que a reforma na Escola Municipal em Cascavel, ela abordou diversos temas como acessibilidade, segurança, restauração dos ambientes, conforme os objetivos do Plano Nacional de Educação, criando então um espaço mais seguro e inclusivo. Essas melhorias, elas não se limitaram só à correção de problemas físicos, mas também favoreceram a implementação de novas metodologias de ensino, especialmente no ensino de ciências. Os agradecimentos, então, vão à Universidade Estadual do Oeste do Paraná e à Fundação Araucária, que proporcionaram condições suficientes para que esse trabalho fosse realizado. E aqui algumas referências que foram usadas nesse trabalho. Muito obrigada!